você aprendeu, então você está ali cheio de conhecimento. Aí você começa a praticar. Aí você vê que existe uma diferença entre teoria e prática. É quando você bota a mão na massa que você fala assim: opa, é que nem andar de bicicleta. O que é andar de bicicleta? Você senta na bicicleta, bota o pé no pedal, você pedala, bota o segundo e você fala assim: opa, vou cair. E é quando você começa a pedalar que você entende que você tem que você tem que ter um jogo de cintura. Você tem que ficar jogando teu corpo de um lado para o outro, que é justamente para você fazer o quê? O equilíbrio na bicicleta. Já percebeu isso? Só que ninguém te fala isso quando você está aprendendo. Você só sabe disso quando você senta na bicicleta e começa a pedalar. Aí que você fala: opa, tem que equilibrar. Exatamente isso. Quando você estuda e você começa a praticar. Você vê que tem muitas coisas que ninguém te diz e que você só descobre na hora que você, por exemplo, está criando o backlog, na hora que você está experimentando, criando a estratégia do produto, na hora que você está criando a visão do produto, na hora que você está escrevendo os itens do backlog do produto. Aí que você fala: uau, tem muita coisa aqui. É isso mesmo. Então, é justamente esse manter o equilíbrio de quando você está dando as suas primeiras pedaladas. Eu lembro muito bem da minha Caloi branca e azul lá nos anos 80. Pois é, pois é. Eu estava com rodinha. E nessas rodinhas, elas são fundamentais. O que são as rodinhas de uma bicicleta aqui no nosso caso? Quando você começa a praticar, é muito importante você ter alguém para te ajudar. Cara, você pode fazer isso, cara, você pode fazer aquilo. Essas rodinhas e essa receita de bolo são essas duas rodinhas. Alguém para te ajudar e uma receita de bolo para você poder começar a trilhar esse caminho. Porque sem as rodinhas, já imaginou pedalar? Você lá com 6, 7, 8 anos, pelo menos foi essa idade que eu comecei a pedalar. Já pensou se minha mãe tivesse me colocado na bicicleta, não tivesse colocado a rodinha e tivesse me dado um empurrão? Eu ia me estabacar dali a 1, 2, 3 metros. Mas com a rodinha, eu caía para um lado, a rodinha segurava, caía para o outro lado, a rodinha segurava. A mesma coisa quando você está aprendendo algo novo. Tem que ter as duas rodinhas. Então, as tuas rodinhas, para mim, as duas grandes rodinhas são alguém para te apoiar, um mentor, alguém que te mostre essa direção, esse caminho, e dois, você ter essa receita de bolo de como funciona o trabalho de um PO. Depois que você aprende a receita de bolo e já está masterizando a receita de bolo, aí você vai sozinha, sozinho. Aí você já pode fazer a coisa de um jeito diferente. Aí você faz, você vai dar o seu próprio tempero. Aí você não precisa mais de receita. É quando a gente, depois de dar umas pedaladas por vários dias, semanas, você fala assim: mãe, pode tirar a rodinha. Agora, deixa comigo que eu não preciso de mais rodinha. E aí você tira a rodinha e você vai. Entendeu? É assim que funciona. Então, primeiro passo, você começa a aprender papel do PO, responsabilidades, práticas, ferramentas e técnicas. Já começa a estudar para certificação, que é um grande complemento. Segunda etapa, você começa a praticar. Por favor, cuidado. Cuidado para você não ficar presa, cuidado para você não ficar preso na síndrome do estudante, que é aquela pessoa: não, 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 eu tenho que estudar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco. E quando você vê, já se passaram meses e você só está estudando. Você tem que cair para a prática. Você tem que cair para a prática, simulada ou na vida real. Então, o que eu quero mostrar para você é: cuidado, estuda, continua a estudar, você vai continuar a estudar pro resto da sua vida, né? Todos nós. Mas não espera para praticar muito tarde, não. Estudou ali um mês e meio, você já tem que estar praticando, até menos, até menos. Terceira etapa, você começa a estudar, você começa a praticar. E três, você começa a se juntar com pessoas que estão na área de produto ou que estão indo para a área de produto. Não tem nada mais difícil do que você trilhar esse caminho sozinha, sozinho. Esse ou qualquer caminho, né, de transição, de migração de carreira. Já pensou? Você ali, sozinho, sem saber. Por exemplo, olha uma das coisas que eu falei, acho que foi ontem ou anteontem. Você vai fazer uma entrevista. Como é que é essa entrevista? Ontem eu contei um pouquinho como é que funciona uma entrevista para PO, para Product Owner. Mas quando você está num grupo, numa rede de apoio, você tem um time, grupo de pessoas indo nessa mesma direção, um ajuda o outro. Então, quando alguém tem dúvida, quando alguém tem alguma dúvida, você conversa: fulano, você já fez uma entrevista para PO? Já. Quais foram as perguntas que te fizeram? Me fizeram essa e aquela pergunta. Poxa, isso te adianta muito. Isso vai te ajudar muito, entendeu? Isso vai te ajudar muito. Deu para entender? Então, uma rede de apoio vai te ajudar a te dar ali as dicas.
as orientações. E mais, quando você ficar frustrada, frustrado, e você pode acontecer, você vai ter com quem conversar, você vai ter com quem chorar as pitangas. É muito legal você poder dividir conquistas e as derrotas. Isso vai fazer parte. Então, fazer tudo isso sozinha ou sozinho é muito difícil, é muito duro. Mas quando você está num grupo, fica mais fácil. Fica mais fácil. Não é à toa que você vê muita gente participando de comunidades. Por quê? Porque quando você está numa comunidade, quando você está num grupo, fica mais fácil. Fica mais fácil. Quarto passo. Então vamos lá. Você começou a estudar. Você está aprendendo ali, você está absorvendo tudo sobre a área de produto. Lembrando que você tem que absorver tudo isso com critério. Não é sair estudando tudo, porque se você começar a estudar tudo e qualquer coisa, você vai cansar. Vai ter uma hora que você fala assim: chega. Gente, o que não falta é conhecimento. O que não falta é livro, videoaula. O que você precisa é de uma direção. Guarda isso. Direção. 2. Você começa a praticar. Você começa a praticar. Aí você pratica. Aí que você vai descobrir: ih, funciona, não funciona, funciona, não funciona. É assim, é assado, é assim, é assado. Entendeu? 3. Você se junta a uma rede de apoio. Pessoas que estão nessa mesma direção, na mesma vibe que você. Às vezes você vai contar o que você está fazendo para uma pessoa, ela vai falar assim: ah, é? Tá bom. Ela não está no mesmo ritmo que você. Ela não está na mesma vibe que você. Ela não está na mesma direção que você. Ela não vai te entender. Só pessoas que estão ali no mesmo grupo, na mesma missão, vão entender as tuas dores, o que você está sentindo, o que você está passando.